Bom, cara, hoje eu vou comentar a partida do Arsenal contra o Paris Saint-Germain, uma partida que é pela Champions League. Eu tava muito querendo ver o novo sistema de Mikel Arteta na prática, em um jogo mais difícil, né? Ele mudou de 4-3-3 para 4-4-2, o que pode parecer pouca coisa, mas não é. Eu vou entrar a fundo durante o vídeo. Eu queria ver o novo esquema tático de Luis Henrique no Paris Saint-Germain também, por isso eu escolhi essa partida em específico, apesar de eu achar que seria um jogo chato. Não foi, ok? Foi um jogo interessante até. Enfim, cara, pro vídeo de hoje vai ser isso, eu vou comentar esse jogo. Pra você, torcedor do Chelsea, fica nesse vídeo, cara, vai ser interessante. O Arsenal é um time de vital importância da gente estar de olho, ok? Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e eu esperava dessa partida aqui, pra dar um spoiler a vocês, uma partida equilibrada, onde Luis Henrique estaria em nível com Mikel Arteta. Era o que eu estava esperando. Apesar da falta da presença de Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain ainda é um time com grandes jogadores e com um elenco bom. Nos termos, assim, no papel, claramente o Arsenal tem um elenco que eu diria que é melhor, mas o do Paris Saint-Germain ficaria um pouquinho atrás. E se tivesse Kylian Mbappé, claramente desequilibrar tudo, mas não é o caso. Eu queria ver que tipo de solução ele vai propor numa situação dessa, e basicamente eu não gostei do que eu vi, ok? Do lado do Arsenal, a gente vê uma mudança no esquema tático e aqui eu vou tentar te explicar o que acontece. Vamos lá. O 4-3-3 de Mikel Arteta, ele é idêntico ao 4-3-3 de Xavi. Muita gente não sabe disso, mas esse 4-3-3 ele vem de um cara chamado de Pep Guardiola. Pep Guardiola já usou esse esquema no passado. É um esquema mais defensivo e mais controlador do jogo. Tem mais preocupação em você ter um equilíbrio do jogo e em você não deixar fraquezas nesse 4-3-3. Quando ele passa para esse 4-4-2, a ideia que dá é que o time vai ficar mais exposto, só que não fica. A solução dele pro time não ficar exposto é não ter um camisa 9. Essas duas figuras que vocês têm visto no ataque não são camisas 9. Mais pra frente eu vou abordar o que ele tá exatamente fazendo, mas essa mudança faz com que crie uma imprevisibilidade no ataque do Arsenal. Não sei se vocês conseguiram notar, mas não dá pra saber quem é que vai, tipo, atacar no time do Arsenal. Não dá pra saber quem vai centralizar, quem vai se movimentar. Essa movimentação extrema aí que acontece faz com que o adversário fique muito pressionado, né? O zagueiro dele não pode seguir um jogador específico, não tem uma figura que você sabe que é o camisa 9. Isso dá muita dor de cabeça pro adversário. O Arsenal, ele perde na construção por não ter mais a figura de Odegaard que se lesionou, e a solução de Arteta é focar em algo mais, como é que eu posso dizer, coletivo, né? Depender mais do coletivo, depender mais das tabelas, depender mais dos jogadores do time inteiro e menos de Odegaard. Odegaard faz e fazia magia no Arsenal. É inacreditável. Por muito, Odegaard consegue entregar coisas que Kevin De Bruyne, Manchester City não consegue. E isso faz com que ele seja o jogador mais importante, o jogador insubstituível de Arteta. Inclusive no meu vídeo, montando o elenco do Arsenal, eu falei sobre isso. Eu trouxe alguns jogadores que podiam trazer pouco do que ele traz para ter um reserva e não perder esse esquema tático, mas você viu, perdeu. Como ele não tem reserva, ele resolve mudar tudo. E acreditem, esse plano aqui, 4-4-2 dele, não tem nada a ver com Pep Guardiola, ok? Isso aqui já é algo novo que Mikel Arteta criou. Esse plano me lembra muito de Graham Potter do passado, quando o Potter era treinador de outros clubes, ele fazia algo parecido com isso. E também tem alguns outros treinadores que usam algo semelhante a essa ideia aqui que ele tem. Tem o tal do Robbie Edwards, que é treinador do Luton Town, ele faz algo parecido com isso aqui. Inclusive eu tô muito de olho em Robbie Edwards para times maiores, para futuros elencos. É uma ideia muito inteligente o que Arteta vem fazendo agora. É uma solução muito boa. E para equilibrar o jogo, como ele vai perder na construção, vai perder um pouco de controle da partida por não ter Odegaard para fazer aquele jogo criativo que ainda assim não perde muito a bola, ele vai apostar em ter dois volantes mais defensivos mais atrás. Então Declan Rice começa a fazer mais a construção do jogo em vez de estar mais acima como ele ficava anteriormente, e Thomas Partey vai fazendo a parte mais física ali, mas também bem baixo, ajudando a marcar. E no ataque, claramente o Arsenal ataca com 6 figuras de ataque, sendo os seus 4 atacantes e os seus 2 volantes acima para fazer pressão alta, e isso funciona muito bem contra o Paris Saint-Germain. Eles conseguem tirar muitos erros do Paris Saint-Germain usando esse tipo de ideia, ainda assim congestionar na hora do Paris Saint-Germain criar. O Paris Saint-Germain não conseguia criar um jogo, não conseguia dar um ritmo, não teve um momento do jogo onde o Paris Saint-Germain esteve pressionando o Arsenal durante muitos minutos, o que é normal entre jogos equilibrados, né? Você toma pressão por 15 minutos, se segura, depois você pressiona por 15 minutos. Não teve. Teve momentos que o Paris Saint-Germain fez algumas jogadas interessantes, com os laterais ali, no Mendes dá um chute que passa perto da trave, cria alguma jogada que bate a bola na trave, mas nada mais do que isso. Pequenos pontos assim, tipo, do Paris Saint-Germain conseguir alguma coisa, mas não foi nada demais, realmente não trouxe um perigo real de gol. Eu não consegui sentir. E quando você olha pro Paris Saint-Germain, o que eles estão fazendo, eles não têm camisa 9 também. Só que ainda pior, porque não só não tem camisa 9, como não tem centralização de nenhuma figura. No mapa de calor não tem ninguém centralizado. É bizarro o que foi feito aqui. É Desai Doué que ainda ali conversando entre eles na direita do campo e Bradley Barcola e Nuno Mendes no outro lado do campo. Só que isso aqui é uma bizarrice, não faz nenhum sentido fazer
isso. Eu acho que é uma ideia que ele vai precisar arrumar alguma solução, cara. O Paris Saint-Germain hoje não tem camisa 9 praticamente, cara. Ele não tem o que fazer. E sim, eu sei que tá tendo algumas lesões no Paris Saint-Germain, mas não é explicável isso aqui, até porque o Paris Saint-Germain tem um elenco muito rodável. Então, do ponto de vista do que aconteceu no jogo, o Paris Saint-Germain foi completamente dominado taticamente pelo Arsenal de Mikel Arteta. Mikel Arteta não teve nenhum trabalho. Eu diria que o jogo contra o Aston Villa deu mais trabalho. O último jogo contra o Leicester provavelmente deu mais trabalho também. O Leicester ainda conseguiu segurar um 2-2 até os 90 e poucos minutos. Então, hoje o Paris Saint-Germain tá muito mal. Lembrando que no jogo contra o Girona, o Paris Saint-Germain quase perdeu a partida. Foi por muito pouco. E o jogo não se tornou 1-0 pro Girona e não pro Paris Saint-Germain, né? Que consegue com o erro do goleiro deles, o goleiro do Girona simplesmente frangou, ok? Não era nem pra ter acontecido o gol, era pra ter sido 0-0. Ok? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco no Line-Up Builder o que eu tô querendo dizer com esse esquema de Arteta e depois eu volto um pouco pra análise da partida em si. Bom, cara, e aqui a gente já tá com o esquema tático aqui no board, eu posso mostrar pra vocês no board o que é que acontece em campo. E basicamente essas 4 figuras aqui ficam fixadas, algo que eu já falei milhares de vezes sobre o esquema do Arsenal, né, que são 4 zagueiros, né, são 4 defensores, o que não é muito incomum. Pep Guardiola roda 3 zagueiros ou 4 muitas das vezes, se vocês pararem pra notar. Então ele gosta também de usar essa ideia e dentro do guardiolismo isso é base. Se você também notar, Xavi faz a mesma coisa, Xavi prefere um lateral que é mais zagueiro, ok? Treinadores guardiolistas vão preferir essa parte. Tem uma explicação do porquê, mas eu não vou entrar nesse vídeo aqui. Bom, a ideia é basicamente pressionar com essas 4 figuras aqui, né, fazendo a pressão alta. Então é basicamente assim que eles fazem e os volantes eles vêm até aqui, mas eles fazem uma pressão mais na construção dos caras, né, basicamente. E aí se a bola passa por aqui, vai ter algumas figuras, mas eles vão estar super marcados com esses caras mais fixados. Acho que essa é a ideia base desse esquema na hora que eles estão fazendo pressão. No ataque fica essas 6 figuras, é claro. O que você nota é Havertz e Saka tendo uma conversação na direita do campo. E o que pode acontecer é Havertz cair pra cá, pra ponta, e Saka centralizar. O que normalmente era possível no esquema anterior. Saka ficava perto do gol por mais tempo, só que era mais difícil de gerar essa dinâmica. Agora não. Agora com esse esquema de 4-4-2, é fácil de gerar essa dinâmica no ataque. Porque Havertz o tempo inteiro tá caindo pra ponta e fazendo Saka aí vir pra frente, cara. Então, você tem que se preocupar com Havertz e com Saka. Se você põe o zagueiro pra marcar Havertz, ele simplesmente se disposiciona e vem Saka. E aí o zagueiro tá aqui, toma o passe, daqui a pouco o cara sai na cara do gol. Então o tempo inteiro os zagueiros laterais do adversário estão preocupados e congestionados com essa marcação. Trossard faz algo semelhante com o Martinelli, mas é algo muito mais rápido, né? Trossard ele cai, tem menos quedas pro canto, ele cai mais um pouquinho pro meio de campo e faz um passo pra Martinelli usar a velocidade dele em favor. Martinelli normalmente ganha muito nessa velocidade, né? E Trossard ele faz uma coisa mais de camisa 10, né? Ele tenta pisar mais no campo inteiro, mas é uma questão do próprio Trossard, não necessariamente do esquema. O esquema é ter um cara à direita e uma à esquerda mesmo. Essa ideia, basicamente, são vários atacantes trocando de posição e fica nessa palhaçada aqui que congestiona o ataque do cara. Rola uma centralização maior de Havertz, mas essa centralização pode ser de qualquer um desses 4 figuras, ok? Pode ser qualquer um deles que centralize em algum momento, depende da dinâmica da jogada. Se rolar uma tabela e Saka parar como um 9, vai ser o 9. Então são 4 9s e 4 falsos 9s, basicamente, em resumo. Isso aqui é loucura total. Não é único do treinador Arteta, ok? Não vou mentir aqui pra vocês, tem outros caras que fazem isso, mas ele tá fazendo muito bem. E obviamente esses volantes tem que estar muito bem fixados aqui, marcando, cara, pra não dar essa lacuna, já que não tem esse outro cara no meio de campo que seria o Odegaard, ok? Cara, a ideia é muito boa. Ok? Eu só queria mostrar pra vocês no board. Ah, vocês vão falar de Calafiori. Calafiori tá pisando no campo inteiro. Ele é muito bom. Timber tem subido aqui pra dar cobertura, pra dar amplitude, então quando as linhas elas ficam mais altas, Timber, ele costuma grudar aqui, né? E vir aqui um pouco mais pra ataque, quem sabe criar uma dinâmica até parar cá na frente, mas é bem pontual, não é o tempo inteiro ele tá preocupado com marcação mesmo. Só que Calafiori, cara, ele pisa no meio, ele pisa na direita, ele vai pra qualquer lugar. Esse cara é maluco. Do nada ele pisa no meio de campo e aí chuta de fora da área. Cara, é insano. Calafiori é uma figura que eu tô mudando muito de ideia sobre ele, cara. Teve um inscrito meu aqui do canal que falou que ele era melhor que Bastoni, cara, e eu tô começando a concordar, mano. Eu acho difícil porque eu gostava muito de Bastoni, mas, cara, Calafiori é insano, mano. Ele é muito inteligente. Isso aqui não é, ó, escute, não é regra de Arteta. É Calafiori fazendo isso. Não tem nada a ver com Arteta, até porque eu sei como os laterais dele funcionam. Ele não dá esse tipo de instrução. Calafiori simplesmente sabe a hora de fazer esse tipo de jogada agressiva do nada. Eu acho que tá tudo explicado aqui, ok? Vamos voltar aqui pro vídeo. Bom, cara, eu acho que pra resumir essa partida, o que eu posso dizer é que claramente tem um time que sabe
como utilizar a posse da bola e o outro não. Arteta com maestria e perfeição cria jogadas usando a posse da bola com nenhum problema. Enquanto você olha pro lado de Luiz Henrique, ele tem a posse, passa e não acontece nada. Quando ele gera uma dinâmica previsível onde o zagueiro do Arsenal já tá em cima. Claramente essa mudança no Arsenal melhora a parte defensiva porque os blocos ficam mais compactos e como não tem um camisa 9, ninguém tem obrigação de ficar lá centralizado esperando uma bola vir, como acontecia antigamente com o Havertz, com outro esquema de 4-3-3. E na verdade Havertz muitas vezes tá lá embaixo, lá jogando tipo meio que por dentro ali na direita e fechando os espaços. Então é como se o Arsenal, que antigamente se defendia com 7 ou com 9, hoje se defende com 10 o tempo inteiro. Quando perde a bola tem meio que 10 na defesa. Pressiona pra recuperar a bola, se a construção acontecer, eles descem, compactam o bloco com 10 pessoas, o que torna praticamente impossível. Hoje o Arsenal tem uma das melhores defesas da Europa com essa ideia. É incrível o que Mikel Arteta acabou de fazer, cara, sinceramente impressionante. Me lembra um pouquinho um período ali do Barcelona, quando ele tava com a defesa muito forte, né, que o cara tentava atacar e não tinha espaço. Ele tá fazendo ainda melhor essa ideia. Gostei muito do que eu vi. E do lado do Luiz Henrique não há objetividade nenhuma, não há um jeito de utilizar as coisas. Ele continua com dificuldade pra criar o jogo, pra ter alguém realmente pra fazer o jogo acontecer. Muitas das vezes essa posse toda que ele tem não significa nada, não adianta de nada. Não tem objetividade nenhuma. Claramente ele não é um treinador guardiolista, ok? Não se engane sobre o Luiz Henrique, não tem nada a ver. Tem mais a ver com tic-tac do que guardiolismo que ele faz. É totalmente inobjetivo. Quando você vê que um time tem objetividade pura, o outro não sabe o que fazer com tanta posse. E do que adianta ter tanto jogador no jogo de posse se não tem ninguém pra meter um chute dentro do gol, velho? É a grande pergunta que fica Luiz Henrique, né? Enfim, vamos ver pros próximos capítulos se há uma melhora no Paris Saint-Germain, mas por enquanto me parece um time bem fraquinho de se enfrentar, viu? Tá bem abaixo do Arsenal e tá bem abaixo dos grandes times. Eu acho que o Paris Saint-Germain vai fazer uma Champions terrível. Por enquanto esse é o diagnóstico que eu tenho, até ter uma melhora, né? Se ele melhorar aí nos próximos jogos, aí eu posso falar outra coisa sobre ele. Do lado do Arsenal, não me parece coisa de time campeão ainda, não vou aumentar o Arsenal nesse ponto, mas tá muito bem, ok? Tá tendo regularidade aí e provavelmente deve se recuperar na Premier League aí, porque provavelmente sem o Odegaard eu imaginava que o Arsenal ia perder muitos pontos. Com essa ideia nova aqui, talvez o Arsenal não perca muito não. Talvez o Arsenal se mantenha muito bem, ok? Tirada de gênio da cartola de Mikel Arteta. Gostei do que ele fez aqui, esse esquema é muito da hora, cara. Precisava falar dele aqui no canal, ok? Cara, se você gostou desse vídeo, mano, não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com um amigo seu. Muito obrigado por me escutar até aqui. Pro vídeo de hoje é isso. E esperem mais coberturas minhas aí dos próximos jogos de Champions League. Tchau!